Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. E caso você esteja perdido, esse vídeo aqui era para ser o nosso último vídeo do Halloween, mas deu tudo errado, o vídeo inteiro corrompeu, eu perdi todo o conteúdo, e eu não tinha como gravar de novo, porque eu não sei se dá para vocês perceberem, mas minha voz não tá das melhores, e tava muito pior. Eu fiquei doente, fiquei gripada, ainda tô gripada, e é isso. Aqui estou eu, gravando esse vídeo pela segunda vez. Bacana. E como esse é um caso que aconteceu aí na época de Halloween, eu vou deixar na capa, dizendo que é Halloween, e vou colocar na playlist do Halloween, para que quem estiver procurando depois algum vídeo desse tema, fica mais fácil de encontrar, tá? E vamos fingir, gente, que ainda é Halloween. Pra mim, Halloween é o ano inteiro. E esse caso, assim, eu posso preparar pra vocês que ele vai ser um daqueles. Ele é realmente completamente e absolutamente insano. Pode pegar aí uma pipoca, um chazinho com açúcar, um chá de camomila com açúcar, porque aí já fica assim bem poderoso, porque esse caso eu acho que vocês não estão preparados. Mas chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Michelle Ávila, mais conhecida apenas como Missy, nasceu no dia 8 de fevereiro de 1968 em Los Angeles, na Califórnia. E ela morava no bairro de Arleta com a mãe e os 3 irmãos. Desde pequena, Missy sempre foi aquele tipo de garota muito popular, que todo mundo gostava, que todo mundo se dava bem. Então, os meninos sempre queriam namorar com ela e as meninas serem suas amigas, ou elas começavam a invejá-la. Além de ter uma personalidade muito boa, onde ela era uma garota muito legal, que todo mundo queria estar por perto, Missy também era muito bonita. À medida que ela ia crescendo, ela ia ficando cada vez mais bonita, e os seus pais ficavam orgulhosos, né, super orgulhosos, quando as pessoas elogiavam sua filha. A sua mãe, Irene, frequentemente se ajoelhava no final da noite e fazia uma pequena oração, apenas para agradecer pelos seus filhos maravilhosos e por toda a felicidade que eles lhe proporcionavam. Ela tinha 2 irmãos mais velhos e um mais novo, e todos eles tinham a reputação de proteger Missy a qualquer custo, e obviamente, ninguém do bairro tinha coragem de mexer com ela. Aos 8 anos de idade, ela conheceu a sua melhor amiga, Karen Frances Severson. Então, vamos falar um pouquinho sobre Karen. Karen nasceu no dia 17 de outubro de 1967 em Oregon, mas, infelizmente, a sua mãe biológica não tinha condições de cuidar dela e apenas 3 dias após o seu nascimento, ela foi adotada por um casal chamado Paula e Loyal Severson, que também moravam no bairro de Arleta. Imediatamente, ela passou a ser amada e se tornou um motivo de orgulho dos pais. Aos 8 anos de idade, após economizarem dinheiro, a família conseguiu comprar uma casa na rua Nagel, fazendo com que Karen praticamente se tornasse vizinha de Missy, que na época morava na rua Ottoman. Eu vou deixar aí pra vocês um mapa, que eu consegui encontrar assim a localização exata onde as duas ruas fazem uma certa conexão, e não foi fácil, então fica mais fácil de vocês verem o quão perto elas moravam uma da outra. Apesar de as duas meninas serem muito diferentes, muito diferentes, elas se tornaram melhores amigas e, na verdade, se consideravam como irmãs. Enquanto Missy aprendia a ler e a escrever, Karen aprendia a mentir e a manipular. Tudo que ela queria, ela conseguia. Em 1981, as meninas começaram a frequentar a escola secundária Bird, e aos 13 anos de idade, o corpo de Missy já estava começando ali a se desenvolver, criar assim seios, começar a ter umas curvas, aquela coisa toda.
E, consequentemente, ela passou a atrair a atenção dos meninos, mais do que ela já atraía até aquele momento. Mas, mesmo recebendo toda essa atenção, ela não percebia o efeito que ela causava nas pessoas, porque pra ela, aquilo ali era muito normal, ela estava acostumada com isso desde que era uma criancinha. Ela sempre recebeu essa atenção de todo mundo, seja de adultos, crianças, enfim. Então, pra ela, era normal. Isso fez com que a sua amiga, Karen, meio que tomasse ali o papel de ser a sua protetora, porque ela via Missy como sendo muito ingênua, que não percebia tudo o que estava acontecendo, porque ela realmente não percebia. E, querendo ou não, poderia desencadear ali alguma situação não tão confortável. E Karen chegou a dizer a Irene Ávila, a mãe de Missy, que sempre protegeria Missy. Todo mundo conhecia a Karen como sendo a melhor amiga de Missy, mas ela nunca foi a garota popular. Talvez pela sua personalidade ou até mesmo a sua aparência. Ela não era feia de jeito nenhum, estava longe disso, mas durante o ensino fundamental ela acabou ganhando bastante peso. Eu até li um livro sobre esse caso, que depois eu falo pra vocês o nome, onde os pais dela, tipo, pô, se ela quer comer, por que ela não vai comer, sabe? Tipo, vai ficar privando a criança de comer só porque ela gosta? E aí, com isso, ela foi ganhando peso normalmente. Eu mesmo, gente, quando eu era criança, eu tinha assim uma barriguinha maravilhosa, bem sexy, porque eu sempre fui de comer muito e eu adoro. E Karen não parecia se incomodar com isso, e nem com o fato de Missy ser a garota popular e ela meio que ficar sempre ali na sombra da amiga. Porém, em apenas um ano, ela começou a mudar. No começo eram coisas bem pequenas, ela passou a usar um pouco mais de maquiagem, começou a se arrumar um pouco mais, e de vez em quando ela começava a ficar com raiva de Missy por se vestir ou agir de uma certa maneira perto dos meninos. E aos poucos ela deixou de ser uma boa amiga. Karen era aquele tipo de pessoa que finge ser sua amiga quando está por perto de você, mas por trás fica falando mal. Que na verdade eu acho que a gente nem pode, considerar uma amiga. Em um certo dia, ela chegou aí até um grupo de meninas que costumavam sair com Missy e disse, como quem não quer nada, que tinha ouvido um boato que todas ali tinham tido relações íntimas com o mesmo menino durante uma festa. E, obviamente, quando uma das meninas, que por sinal era a maior de todas, questionou quem tinha inventado aquela mentira pra ela, Karen disse que tinha sido Missy, o que era uma grande de uma mentira. Depois disso, esse grupo parou de falar com Missy e ela ficou muito mal com isso, porque ela não sabia o motivo daquilo, e até perguntou a Karen se ela tinha feito algo de errado, e ela respondeu que não sabia, que também tinha percebido isso, mas calma, ela disse que elas provavelmente estavam passando por algum problema pessoal e que não era pra Missy se preocupar com isso porque elas tinham uma outra e que Missy não precisava de mais ninguém além dela. É o famoso, com um amigo desse, quem precisa de amigos. Um tempo depois, Karen começou a namorar com um menino chamado Michael e do dia pra noite a sua rotina foi tipo assim, ela andava com Missy e aí depois inverteu e ela só andava com o Michael, só pensava em Michael de manhã, de dia, de tarde, de noite. Almoçava pensando em Michael, ia pra escola pensando em Michael, era tudo Michael. Missy, em particular, não aprovava muito o relacionamento, mas até onde eu entendi, pelo que eu li no livro, isso era apenas porque ela tinha muito medo que Karen acabasse engravidando, já que ela tinha relação sem proteção. E dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. Com apenas 14 anos de idade, Karen Severson estava grávida. E por conta disso, ela decidiu abandonar a escola na 9ª série. Com o afastamento da melhor amiga, Missy começou a se aproximar de outras duas garotas, Laura Doyle e Christy Crawford. Mas, querendo ou não, gente, não era a mesma coisa, elas não eram as melhores amigas dela, elas não se conheciam desde que elas tinham 8 anos de idade. Mesmo que elas todas morassem ali muito perto uma da outra, era diferente. Com Karen, por exemplo, ela não a via apenas como uma melhor amiga, ela a via como uma irmã. E então, todo dia depois da aula, ela visitava apenas para atualizá-la de todas as fofocas do momento. Quando a sua bebê nasceu, ela lhe deu o nome de Andrea, ou Andrea. E quando ela estava com 11 meses de idade, Karen decidiu que era hora de ela voltar para a escola. A esse ponto, Michael, o pai, tinha abandonado completamente as duas e tinha meio que seguido com a vida dele. E quem cuidava do neném eram os pais de Karen.
Ao saber da notícia, Missy ficou muito feliz, principalmente porque Christy tinha se mudado para Long Beach e Laura passava o tempo todo com o namorado e não tinha tempo para ela. Ela achou que tudo voltaria a ser como era antes, só que Karen tinha outros planos. Ela não iria voltar para a escola que elas estudavam na época, que era a Polytechnic High School. Ao invés disso, ela queria entrar no programa de continuação da Poly, que era na escola Mission High School. Esse programa era focado nos alunos que tinham vontade de se formarem mais cedo, e geralmente era a galera que tinha abandonado o curso por algum motivo, seja por vício em substâncias ilícitas ou por algum outro motivo que atrapalhou o estudo. Então ali, eles tinham a possibilidade de estudarem da forma e com a frequência que eles queriam e podiam, para que conseguissem, tirar ali o seu diploma, se formar e, consequentemente, seguir para a carreira ou então fazer faculdade. Mas a gente sabe como são os adolescentes. A grande maioria não levava o programa a sério e a Mission High era mais conhecida por ter uma galera mais rebelde e mais da pesada. Missy ficou bem chateada ao saber disso, mas pelo menos elas moravam muito perto uma da outra e conseguiam se ver com muita frequência, o tempo inteiro e todo dia basicamente. Nessa mesma época, os pais de Missy decidiram se divorciar, as coisas não estavam mais dando tão certo assim. Eu não sei exatamente o motivo do divórcio, mas deviam ser, algumas brigas pequenas, convivência, que é realmente uma coisa um pouco complicada. Só que Missy recebeu essa notícia muito mal. Ela sempre foi muito próxima dos pais e não conseguia entender o porquê que eles estavam decidindo se separar e porquê que eles estavam fazendo aquilo. E, infelizmente, ela acabou entrando em uma depressão e começou a se rebelar. 2 semanas após o anúncio do divórcio, Missy também fez o seu próprio anúncio. Ela disse que iria abandonar a escola Poly High e iria para o programa de continuação na Mission High School, que era a mesma escola que Karen estava. Seus pais não gostaram muito da ideia, mas acabaram aceitando para ver se dessa forma ela ficava mais feliz. Só que por conta da depressão, ela não estava mais tão interessada nos estudos e nem nos esportes que tanto gostava, e o novo ambiente só reforçou isso ainda mais. Ela passou a usar roupas pretas, ouvir rock e até mesmo a fumar verdinha, que era algo que os outros adolescentes da Poly High, ou melhor, da Mission High, faziam. Enquanto as suas notas iam caindo cada vez mais, a sua amizade com Karen só ia aumentando. Quer dizer, pelo menos pra Missy, porque Karen continuava falando mal dela pelas costas. Ela fazia isso como uma forma de manter Missy apenas pra si mesma e diminuir a popularidade que ela tinha. Em um certo dia, enquanto Missy estava em casa, doente, Karen se aproveitou para se aproximar de um grupo de 4 meninas da escola e começou a colocar o seu plano em ação. Então, ela se direcionou para uma das meninas, chamada Tina, e perguntou por que ela não tinha ido na festa da noite anterior. Só que Tina ficou bem confusa, porque ela não sabia que festa era essa, e então ela perguntou a Karen. E foi nesse momento que Karen disse que tinha pensado que ela só não tinha ido por causa de Sean e Missy. Só que o que acontece? Sean era o namorado de Tina. E ao ouvir isso, ela ficou ainda mais confusa, porque ela nunca nem tinha visto Sean e Missy conversando antes. E foi aí que Karen disse que eles faziam muito mais do que conversar. Se é que vocês me entendem. E como na época parece que Sean estava meio distante da namorada, ela apenas juntou 2 mais 2 e acreditou na mentira gigantesca e descarada de Karen. Então imagine o choque de Missy quando ela chegou na escola no dia seguinte, ainda doente, e se deparou com a Tina furiosa com ela, acompanhada de mais 3 meninas, um tanto quanto fortes. E no momento que Tina já estava preparadíssima para dar um soco na cara de Missy, ela perguntou o que ela tinha feito e ao ser acusada de estar dormindo com Sean, ela ficou mais confusa ainda. Ela falou que ela nunca nem tinha falado com o Sean. Eles não tinham nem trocado uma palavra ou duas. Era no máximo, e aí, boa tarde, boa noite. Falou, tchau. Nisso, Tina já não estava entendendo mais bolhufas de nada e disse que Missy poderia agradecer a Karen. Quando Missy confrontou a amiga e perguntou por que ela tinha feito aquilo, ela conseguiu convencê-la de que nada disso era verdade, que ela nunca tinha dito nada daquilo e que aquelas meninas só estavam com inveja da amizade incrível que elas tinham e estavam tentando acabar com isso. E infelizmente, Missy acreditou. Afinal, por que a sua melhor amiga, pelo menos na concepção dela, inventaria algo tão terrível dela? Não fazia o menor sentido.
No ensino médio, Missy descobriu duas novas coisas em seu mundo: meninos e cerveja. Obviamente, em algum momento, ela ia perceber ali que tinha uma quantidade gigantesca de meninos que queriam ficar com ela e namorar com ela, e era apenas uma questão de tempo. E naquele outono, ela e Karen estavam com 16 anos de idade e só falavam nisso. Na época, o local perfeito para os jovens passarem o tempo era no parque de Stonehurst, que ficava a apenas 5 minutos de distância da casa de Missy. O local era grande o suficiente para que os adolescentes ficassem bebendo e festejando sem que fossem incomodados pela polícia ou pelos seus pais furiosos. E era lá que Missy e Karen passavam boa parte do tempo. Tipo assim, todo o tempo livre que elas tinham, elas estavam no parque. No início do semestre, Karen começou a namorar com um menino chamado Jimmy Mitchell, que por sinal era um dos melhores amigos de Missy. E o fato de ele começar a namorar com Karen foi um choque para todo mundo, porque era de conhecimento comum que Jimmy era 100% apaixonado por Missy desde o começo, desde o ensino fundamental, chegando ao ponto em que todo mundo achava que os dois iam acabar namorando em algum momento. Só que Missy não via Jimmy dessa forma, e ela não sabia que ele a via dessa forma, então ela ficou super feliz quando viu seus dois melhores amigos juntos. Porém, Karen era extremamente ciumenta, ao ponto de Missy tentar fazer de tudo que ela pudesse ali para que a sua amiga não se sentisse ameaçada. E chegou um ponto em que elas começaram a se afastar porque tudo virava um motivo de ciúmes. Com isso, Missy começou a ficar ainda mais próxima de Laura Doyle. Apesar de elas já se conhecerem há muito tempo, elas nunca tinham sido melhores amigas, mas elas sempre estavam meio que no mesmo grupo. Então, vamos falar um pouquinho sobre Laura, porque ela também vai começar a aparecer bastante. Laura Ann Doyle nasceu no dia 1º de maio de 1967 e ela morava na rua Reliance, em Arleta. Mas, diferente de Missy, ela não veio de uma família muito feliz. Parece que os seus pais eram alcoolistas e ela vivia em um ambiente regado a álcool e abusos, e infelizmente, a forma que ela encontrou de lidar com isso foi se misturando a esse cenário. Ela meio que seguia a onda e aceitava tudo o que acontecia para evitar estresse e possíveis novos traumas. Um exemplo disso é que quando a sua mãe começou a insistir que ela entrasse em uma escola de modelo, ela apenas foi lá e fez, mesmo que não fosse algo que ela tivesse interesse nenhum. No começo, ela até tentou evitar o álcool, e para isso ela começou a fumar a verdinha com os amigos no parque Stonehurst. Mas, aos 16 anos de idade, ela acabou cedendo às tentações e passou a beber bastante. E na primavera de 1985, ela e Missy ficaram tão próximas que Laura começou a chamar a mãe de Missy, Irene, de mãe. No mesmo ano, ela começou a ficar com um jovem chamado Victor Amaya, mais conhecido apenas como Vic, que, por sinal, tinha tido uma amizade colorida com Missy um tempo antes. Obviamente, isso já tinha acabado há um certo tempo, eles só eram amigos, e eles eram, assim, muito amigos, ele também era um dos melhores amigos de Missy. E ela ficou muito feliz quando os dois começaram a namorar, porque era mais uma de suas melhores amigas namorando mais um de seus melhores amigos. E na época, ela mesma estava bem interessada em um garoto irlandês que estudava na Poly High, chamado Bob Miller. Sabe aquele tipo de garoto bem popular, que joga futebol, que faz tudo aquilo no típico filme americano? Então, esse era Bob, todas as meninas queriam namorar com ele, mas ele tinha apenas olhos para Missy. Quando as aulas acabaram em junho, Laura e Victor começaram a ficar ainda mais sérios, eles se viam praticamente o tempo inteiro. Só que, assim como Karen, Laura também era bem segura e tinha muitos ciúmes de Missy. Como ela e Victor já eram muito amigos há muito tempo, de vez em quando ele ligava para ela para desabafar e ele falava muito sobre os ciúmes de Laura. Mas Missy sempre fez questão de defender a amiga, dizendo que isso iria passar porque era apenas começo de relacionamento, ela tinha aquelas inseguranças dentro dela, mas que com o tempo ela ia perceber que não tinha motivo nenhum para não confiar nele. Toda vez ela dizia que as coisas iriam ficar mais tranquilas. Mas não foi isso que aconteceu. O que Missy não sabia era que Victor também era apaixonado por ela há muito tempo, desde a época, acho que desde antes, na verdade, de eles terem ali até uma amizade colorida. E apesar de que sim, ele gostava de Laura,
ele tinha certeza que ele acabaria casando com Missy lá na frente e que aquela não era a hora que eles deveriam ficar juntos. Pois é, essa situação aqui tá o puro suco do caos. Naquele verão, Karen Severson alugou um apartamento no bairro de Panorama City, que fica a apenas 7 minutos do bairro de Arleta. E lá, ela e Jimmy passaram a morar juntos. A esse ponto, Missy não falava mais com nenhum dos dois para não prejudicar o relacionamento que eles tinham, e a sua relação com Karen estava meio tensa, meio esquisita, e ela não queria mais que continuasse desse jeito, ela não queria que um garoto atrapalhasse toda a história que elas tinham. Então, em um certo dia, ela decidiu conversar com Karen sobre isso, e as duas conseguiram se resolver, prometendo que os seus namorados não ficariam mais entre o relacionamento delas. Karen até chegou a dizer que confiava nela e sabia que Jimmy era super fiel, que nunca tentaria nada contra a garota. E a conversa, assim, foi ótima, maravilhosa, e Missy saiu de lá super feliz. E mesmo que elas ainda não se vissem com tanta frequência como costumavam, ela acreditava que a amizade que tinham era muito forte e que isso era apenas uma fase, que depois iria passar e elas voltariam a ser como elas eram antes. Enquanto Karen e Laura estavam ocupadas com seus namorados, Miss passava os seus dias com Christy Crawford. Como falei, ela tinha se mudado para Long Beach, mas durante as férias ela ficava na casa da avó em Arleta, bem pertinho da casa de Missy. E as duas eram inseparáveis. Diferente da amizade de Missy com Karen e Laura, a amizade que ela tinha com Christy era saudável. Quer dizer, mais ou menos. Em um certo momento, elas decidiram experimentar cocaína pela primeira vez juntas. E assim, péssima ideia, né? Não usem drogas, crianças. Mas, pelo menos, elas não usavam o tempo inteiro. Era muito raro, porque custava dinheiro e elas não tinham dinheiro. Quando acabou o verão, Christy voltou pra casa e apenas 2 dias depois, Karen ligou pra Missy e a chamou pra passar o dia em seu apartamento. Meio que como uma forma de relembrar os velhos tempos. No começo estava tudo bem, tudo flores, parecia que elas nunca nem tinham ficado separadas e elas ficaram lá brincando com a filhinha de Karen, que a esse ponto já estava com 2 anos de idade. E enquanto isso, Jimmy estava sentado no sofá vendo as 3 brincarem. Até que em um certo momento, quando o telefone do quarto tocou e Karen saiu da sala, Jimmy mostrou a sua verdadeira face. Quando Missy estava inclinada brincando com Andrea, ele simplesmente a puxou para o seu colo e começou a se confessar para ela ali mesmo, dizendo que a amava e que não queria mais ficar com Karen. Obviamente, Missy ficou com muita raiva, porque ele estava falando da melhor amiga dela. Então, ela lhe deu um tapa na cara. Enquanto estava tentando se soltar, Karen apareceu. E ela nem quis entender o que estava acontecendo, ouviu o lado da sua amiga, ela apenas expulsou Missy de lá. E foi isso. Ela assumiu que Missy estava dando em cima do seu namorado. Mas, pelo menos, ela também terminou com Jimmy e o expulsou da casa. Cerca de uma semana depois, ela ligou pra Missy e pediu desculpas por toda aquela situação bosta e que não queria ficar brigada com ela por conta de um garoto babaca. E na mesma hora, Missy esqueceu totalmente o ocorrido e ficou muito feliz com tudo isso porque ela amava a Karen com todas as suas forças e não queria perder a amizade por uma coisa que ela nem tinha feito. E mais tarde, elas foram até o Wake Up, que era uma área no Camp Kobe, que os adolescentes também adoravam para passar o tempo. E ao chegarem lá, elas descobriram Karen e Missy, amigas pra sempre, em um grande tronco, logo acima de onde tinha Jimmy e Karen 1985, que eles haviam esculpido alguns meses antes. Logo no começo de setembro, Laura e Victor também terminaram, e uma semana depois, Missy foi visitar Victor pra ver como ele estava e se ele precisava de alguma coisa. Afinal, só pra lembrar, eles também eram melhores amigos. Eu até acho, na verdade, que Missy era mais amiga de Victor do que ela era de Laura. E ao chegar lá, os dois ficaram conversando do lado de fora da casa, onde ele disse que tinha terminado com Laura porque ela simplesmente não confiava nele. E tinha chegado a um ponto em que estava insustentável, realmente não dava mais pra lidar. Ele até disse que em um certo dia ela tinha pedido que uma amiga ligasse pra ele e começasse a flertar como uma forma de fazer um teste de fidelidade. Pois é, bem saudável, graças a Deus. Não sejam esse tipo de pessoa. Se você não confia no seu namorado, no seu parceiro, na sua companheira, termina. Porque a base para um relacionamento
é a confiança. E essa foi a dica da tia Geise de hoje. Ele também disse que ela vivia dizendo que ele estava traindo com Missy, e ao ouvir isso, Missy ficou muito chateada porque ela nunca faria algo desse jeito com amiga, jamais, principalmente com Laura, ou até mesmo com Karen, que eram as suas duas melhores amigas. E como uma forma de confortá-la, Victor a abraçou e lhe deu um beijo na bochecha. Só que na mesma hora, um carro que estava estacionado na rua acendeu o farol, ligou o motor e então buzinou. E adivinha quem era? Laura Doyle. E ela estava lá há sabe-se lá quanto tempo. Na mesma hora, Missy pediu que Victor fosse até o carro conversar com Laura e explicar a ela que aquilo ali não era nada do que ela estava imaginando. Porque Missy sabia, após ouvir tudo que ele havia acabado de falar, que Laura estava imaginando o pior cenário possível. Só que quando ele chegou perto do carro, Laura baixou o vidro e então começou a xingar Missy, falando coisas terríveis e a chamando de bruxa. E em um certo momento, logo antes de ir embora, ela disse o seguinte: "Eu vou matá-la com certeza." Porém, Victor não queria deixar Missy ainda mais chateada do que ela já estava. Então, ele apenas disse que Laura não estava chateada com ela, e sim com ele. O que não era verdade. Na semana seguinte, a situação ainda estava tensa, mas Missy esqueceu tudo aquilo após descobrir que Karen estava grávida novamente. Dessa vez, de Jimmy, e que por conta disso eles tinham decidido tentar de novo. E pouco tempo depois, a situação entre as meninas parecia estar tranquila. Em um certo dia, Missy, Christy e Laura passaram o dia todo conversando e falando de garotos, e ao que tudo indicava, finalmente elas tinham voltado a ser amigas. Christy até chegou a dizer que Laura estava super feliz e sendo muito amigável com Missy, abrindo o coração, falando sobre tudo tranquilamente e até elogiando a amiga por absolutamente tudo. Claramente, ninguém mais estava chateado com ninguém. Pelo menos era isso que Christy e Missy achavam. No dia 1º de outubro de 1985, o dia de Missy começou normalmente. Ela foi para a escola e após as aulas acabarem, ela saiu da Mission High e começou ali a procurar pelo carro do namorado, Bobby Miller. A esse ponto, eles já estavam namorando há 3 meses e ela vivia se perguntando como seria ser casada com Bobby. Quando ele chegou em seu Mustang, ele rapidamente saiu do carro e abriu a porta para ela, super romântico, e então insistiu que ela passasse o dia com ele. Mas ela não podia, porque ela já tinha combinado de passar o dia com Laura e não podia desmarcar, principalmente porque elas tinham acabado de voltar ali à situação normal, onde elas eram amigas e se davam bem. Então, definitivamente não era a hora ideal para desmarcar qualquer coisa. E uma coisa que eu li no livro é que essa era uma das coisas que Bobby mais gostava em Missy, a sua lealdade, porque ela sempre colocava as amigas e os seus amigos em primeiro lugar. Sempre. Então, Bobby meio que teve que aceitar ali a situação, ele não tinha muito o que fazer, e depois eles se veriam outro dia, tava tudo certo. Afinal, na sua visão, eles tinham muito tempo pela frente. E ao deixá-la em casa, ele pediu que ela ligasse para ele mais tarde para que eles pudessem ficar conversando sobre os seus dias. Ao chegar em casa, por volta da 1h da tarde, a sua mãe, Irene, estava trabalhando em um arranjo de flores, que era algo que ela estava fazendo ali para conseguir um dinheirinho extra e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar em casa e ficar mais tempo com os filhos. E quando Missy disse que ia se encontrar com Laura, Irene ficou meio confusa, porque ela achava que as meninas ainda estavam brigadas. Mas a filha disse que elas já tinham resolvido isso e estavam, assim, super de boa. Cerca das 3h da tarde, Laura apareceu para buscar Missy. E então ela falou para a mãe que deveria estar de volta às 6h da tarde. E caso fosse ele se atrasar, ela ligaria para avisar, como sempre fazia. Então, quando o telefone da casa da família Ávila tocou às 6h, Irene tinha certeza que, meu Deus, era a filha falando que ia chegar mais tarde, ou até mesmo perguntando se podia passar a noite na casa de Laura. Mas, para o seu choque, quem estava do outro lado da linha era Laura perguntando por Missy. Ela disse que quando elas chegaram no Parque Stonehurst, Missy encontrou 3 amigos que estavam dirigindo um Camaro azul e ela aproveitou para sair rapidinho para colocar gasolina no carro. Só que quando voltou, Missy e os meninos não estavam em lugar nenhum.
Então, ela assumiu que ela tivesse ido embora com eles por algum motivo e que a esse ponto já estivesse em casa. Mas, como esse não era o caso, ela pediu para Irene pedir para que Missy ligasse para ela quando chegasse. Nesse momento, Irene achou estranho a filha não ter chegado ainda, mas ela decidiu esperar antes de começar a ficar preocupada. Às 10 horas da noite, ainda sem nenhum sinal de Missy e ainda tentando se segurar para não entrar em pânico, Irene deitou no sofá para esperar por ela e ver assim que ela chegasse. Mas ela acabou dormindo, então quando seus filhos mais velhos, Ernie e Mark, chegaram por volta da meia-noite, eles entraram super de fininho para que não acabasse acordando a mãe, e então eles foram para o quarto. Às 3 horas da manhã, Irene acordou e foi checar os seus filhos, mas o quarto de Missy ainda estava vazio e completamente intocado. E depois disso, obviamente, ela não conseguiu mais dormir, ela estava começando a entrar em pânico e estava ficando 100% desesperada porque a sua filha não estava em lugar nenhum. Então, ela praticamente passou as próximas horas em frente à janela, olhando para o lado de fora, para que caso Missy aparecesse, ela fosse a primeira a vê-la. E quando seu filho, Mark, acordou às 7 horas da manhã e viu a mãe daquele jeito, em frente à janela, olhando pro nada, imediatamente ele soube que tinha uma coisa muito errada e não demorou muito até que ele descobrisse que a sua irmã não estava em casa. Mas, como ele era um adolescente, ele sabia muito bem como os adolescentes agiam naquela idade. Então, ele tentou tranquilizar a mãe, dizendo que provavelmente Missy só tinha dormido na casa de uma amiga e esqueceu de avisar ou algo do tipo, e que com certeza, mais tarde, ela chegaria em casa. Só que quando isso não aconteceu, ela e Mark foram até a casa da avó de Christy, que era onde ela estava, né? Como eu falei pra vocês, Christy tinha se mudado pra Long Beach, e então ela ficava na casa da avó quando estava ali em Los Angeles, em Arleta. E ao chegarem lá, eles perguntaram se ela sabia onde Missy estava ou se ela a tinha visto, mas infelizmente ela não fazia a menor ideia. Nisso, ela ajudou a família Ávila a ligar para todos os amigos de Missy para ver se alguém tinha alguma informação tanto sobre ela quanto os 3 garotos lá do Camaro Azul. E a esse ponto, Christy já estava meio que desesperada porque ela sabia que Missy usava de vez em quando algumas substâncias ilícitas mais pesadas. E querendo ou não, ela estava com medo que alguma coisa tivesse acontecido, como por exemplo, uma overdose. Mas ao mesmo tempo ela não quis mencionar nada para Irene, porque caso esse não fosse o caso de Missy ter entrado em algum tipo de problema por conta de substâncias ilícitas, ela colocaria a amiga em mais problemas ainda. Agora, como já tinham se passado muitas horas e a sua filha ainda não tinha dado nenhum sinal de vida, Irene decidiu que o melhor a se fazer era ir até a delegacia e registrar o seu desaparecimento. Porém, a polícia se recusou a aceitar alguma informação porque naquela época eles só podiam registrar o desaparecimento de alguém depois de 24 horas. O que nós sabemos que é um grande de um absurdo e um grande de um erro que acontecia antigamente, porque quanto mais tempo uma pessoa fica desaparecida, menor a chance é de ela ser encontrada viva. Mas é aquilo, era naquela época, então a gente não tem muito como mudar isso. Porém, pelo menos, hoje em dia, isso não acontece mais. Pelo menos não com polícias competentes. E finalmente, quando deu 3 horas, que era exatamente quando batia 24 horas desde que a última pessoa soube sobre o paradeiro de Missy, Christy e Irene foram até a delegacia de polícia de Foothill e relataram o desaparecimento de Missy Ávila. Mas mesmo assim, a polícia não levou o caso muito a sério no começo, porque como sempre, eles imaginaram que ela apenas estava com os amigos fazendo coisas de adolescente ou que tinha decidido fugir de casa. Mas depois eles fizeram o trabalho deles, né? E pediram que Irene voltasse para casa e esperasse lá, caso Missy aparecesse. O que, infelizmente, não aconteceu. Desde 1959, 2 moradores locais tinham criado um certo ritual de fazerem trilhas na Floresta Nacional de Angeles. Os seus nomes eram Robert Sanders e Jim Rutledge. Essa tradição tinha começado há muito tempo atrás, quando eles tinham cerca de 20 anos de idade, e no dia 4 de outubro de 1985, lá foram eles. Por volta do meio-dia, eles estavam perto do Turunga Canyon e do Camp Colby, que eu já mencionei aqui pra vocês. E uns 3 anos antes, os adolescentes do Vale de São Fernando começaram a ir ao Camp Colby da mesma forma que iam para o Parque Stonehurst, para fazerem, as festas e coisas que queriam que os seus pais não soubessem.
E com o tempo, o local ficou apelidado de Wiki Up. E assim, era bem evidente que os adolescentes tinham tomado conta do local, porque tinham vários grafites em vários locais e várias várias latinhas de cerveja jogadas por aí. Eles basicamente estavam destruindo a área. Não sejam esse tipo de pessoa. Então, quando Robert e Jim foram caminhando, eles perceberam que tinha um tronco bem grande que costumava ficar sobre as rochas da margem do riacho, mas, curiosamente, ele estava em outro local. Ele tinha sido movido cerca de 5 metros de onde as pedras ficavam e agora estava em cima de alguma coisa na água. E essa coisa era um corpo humano feminino. A garota estava usando uma blusa de moletom bege e jeans azul e ela estava com os braços rígidos atrás das costas, com um ângulo claramente muito esquisito e nada natural. O tronco estava em cima das suas costas e em cima do seu pescoço, forçando que a sua cabeça ficasse dentro da água. E ao verem aquela cena, os homens tiveram certeza, 100% de certeza, de que aquilo não tinha sido um acidente. E eles sabiam disso porque eles sabiam quão pesado aquele tronco era e que seria necessário pelo menos mais de uma pessoa para carregá-lo. Imediatamente, Robert e Jim voltaram para o carro e foram até a sede do Camp Colby para poderem chamar a polícia. E pouco tempo depois, a detetive Catherine Scott e o seu tenente da divisão de homicídios responderam ao chamado e foram ao local com o resto da equipe. Assim que chegou lá, Catherine percebeu que tinha vários arranhões e machucados no rosto e ao redor dos olhos da vítima, e como a sua cabeça tinha sido forçada para dentro da água, os seus olhos ainda estavam intactos. Enquanto o legista tirava o corpo do riacho, Catherine percebeu que tinha uma certa quantidade de cabelo em volta de algumas pedras, muito perto, da parte da água. Então, ela pegou uma parte e colocou como evidência, e uma pequena amostra ela colocou dentro de um papel que colocou dentro do seu bolso, como uma forma de ela sempre se lembrar da vítima. E a partir daí, ela prometeu a si mesma que ela iria solucionar esse caso a qualquer custo. Depois que o corpo foi levado para a necrópsia, os policiais continuaram na cena à procura de novas evidências e pouco tempo depois, o guarda florestal entregou aos detetives uma bolsa que ainda estava molhada. E lá dentro tinha um hidratante labial, um espelho compacto roxo, um perfume, um pente amarelo e uma carteira de couro amarela. E dentro dessa carteira tinha a identificação escolar da vítima, que infelizmente era Michelle Ávila. A necrópsia de Michelle foi realizada pela doutora Eva Hauser e a causa da morte de Missy foi dada como afogamento homicida. E ela chegou à conclusão que o tronco tinha sido colocado em cima do seu corpo exatamente para que não tivesse nenhuma chance de ela conseguir sobreviver ao ataque. Além disso, nenhum tipo de substância ilícita e nem álcool foi encontrado em seu corpo, e em seu estômago foi encontrado um líquido cinza e um pouco de comida, que provavelmente era o sanduíche e o leite que Missy tinha comido algumas horas antes da sua morte. E após todas essas descobertas, a detetive Catherine teve o terrível trabalho de contar sobre o assassinato para a família de Missy. E eu não consigo nem imaginar o choque, porque a esse ponto ninguém imaginava que alguma coisa desse tipo tivesse acontecido. Eles apenas imaginavam que ela tivesse se metido em algum tipo de problema ou que estivesse na casa de alguma amiga. A detetive Catherine e o detetive Dan Jenkins ficaram responsáveis pela investigação desse caso. E no começo parecia assim ser algo bem simples de resolver. Afinal, eles tinham um corpo, os detalhes que precisavam sobre o assassinato e uma testemunha, que no caso era Laura Doyle. Que ela tinha visto ali os prováveis suspeitos, prováveis assassinos, que seriam os 3 garotos no Camaro azul. E eles só precisavam encontrar esses garotos. Eles tinham a marca e a cor do carro, mas eles não tinham a placa e nenhuma característica assim muito importante ou única que diferenciasse esses meninos. Ao interrogarem Laura, ela não conseguiu se lembrar de nenhum detalhe e ela, na verdade, ficou muito frustrada por conta disso, porque, querendo ou não, era uma das suas melhores amigas que tinha desaparecido. Então, ela queria ajudar a encontrar os culpados e queria ajudar a resolver esse caso e encontrar sua amiga o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia se lembrar de absolutamente nada. Então, o primeiro passo para os detetives foi ir atrás de todos os Camaros registrados no estado da Califórnia. E, meus amigos, era muito Camaro.
Na época, esse carro era um carro muito popular, que muita gente tinha, então não seria uma tarefa muito fácil, mas tinha que ser feito. Tem uma coisa que costuma acontecer com bastante frequência em casos de homicídio, onde os detetives escolhem ali um pequeno detalhe, um detalhe específico, que eles não contam pra ninguém. E eles fazem isso porque é uma forma de conseguirem distinguir quem é uma testemunha real daquelas pessoas que não tem nada melhor pra fazer, que vão lá e inventam toda uma história mirabolante apenas pra estarem conectadas ao caso de alguma forma. E isso é uma coisa que eu não consigo entender, mas é exatamente por conta disso que eles precisam esconder e manter ali em sigilo uma ou algumas informações. E no caso de Missy, não foi diferente. No seu caso, a única coisa que mostrava ali todo o ódio que os assassinos sentiam por ela era o seu cabelo. Aquele cabelo que Catherine tinha encontrado em volta das pedras era da própria Missy, e era muito óbvio que os culpados pelo crime tinham feito isso por algum motivo. E pelos próximos 3 anos de investigação, os detetives nunca mencionaram esse detalhe pra ninguém. Nem mesmo Irene Ávila. Obviamente, ela achou esquisito quando ela viu que o cabelo de sua filha estava mais curto do que ela se lembrava, mas quando ela questionou Catherine sobre isso, ela respondeu de uma forma bem vaga que provavelmente a legista tinha cortado uma parte do cabelo de Missy para que depois fosse feita uma análise, considerando que isso, em alguns casos, é um procedimento padrão. Ou seja, essa informação estava lacrada, selada e trancada a 7 chaves. Outra coisa que Catherine sentia em relação ao corte do cabelo é que isso nunca bateu muito bem com a história contada por Laura Doyle. O que acontece? Geralmente, quando homens decidem matar uma mulher, eles fazem algo mais sexual, enquanto quando a mulher é assassina, ela faz algo mais para humilhar a sua vítima. Isso fez com que ela teorizasse que Missy teria sido assassinada por um pequeno grupo de pessoas, que poderiam ser aqueles 3 garotos do Camaro Azul, mas que teria alguma menina envolvida, sendo alguma amiga do grupo ou até mesmo a namorada de uma deles. E a investigação do caso demorou 3 anos. Então, antes de voltar para isso, vamos falar o que aconteceu nesse meio tempo. Assim que soube sobre o assassinato de Missy, Karen Severson fez de tudo para ajudar a família, porque todos eles estavam tão traumatizados e paralisados pela tristeza que eles não conseguiam fazer absolutamente nada. E ela queria, tirar um pouco desse peso, porque ela tinha uma relação muito boa com todo mundo da família. Então, na semana seguinte ao crime, ela se mudou para a casa dos Ávila, porque assim, a esse ponto, ela e a filha meio que passavam boa parte do tempo lá, e em um certo dia ela perguntou se podia passar a noite ali. Só que essa noite se transformaram em várias noites e elas passaram a fazer parte da família. Com a sua nova mudança, ela criou um pequeno ritual onde acordava, tomava café da manhã e ia se vestir para o resto do dia. E um dos irmãos mais velhos de Missy, Mark, achava um pouco estranho que Karen sempre se sentasse na cadeira que era de Missy, que dormisse na sua cama, comesse as suas comidas favoritas e até mesmo, de vez em quando, usasse os seus moletons. Claro que praticamente ninguém estava percebendo essas coisas e quem percebia via aquilo como uma forma que ela tinha encontrado de lidar com o luto. Além disso, ela também começou a assumir total controle e serviu como a líder para tentar ajudar a polícia o máximo que ela conseguia. E uma certa noite, ela conseguiu convencer os seus amigos a voltarem até o local onde o corpo de Missy tinha sido encontrado, para que eles, dessem uma vasculhada, uma olhada ao redor para ver se eles encontravam alguma coisa que para a polícia não significasse nada, mas que para eles significasse tudo. Então, na mesma noite, lá foram eles. O grupo consistia em Laura Doyle, Victor Amaya, Mark Ávila e alguns outros amigos. Só que como o local estava muito escuro, já era bem tarde, eles decidiram voltar para casa e tentar novamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, quando chegaram no Camp Colby, Mark percebeu que tinha um entalhe em um dos troncos que dizia Missy e Karen, amigas para sempre. E outro que dizia Karen e Jimmy, 1985. Sendo que a frase onde tinha Missy e Karen tinha sido rabiscada por cima. Só que tinha um problema. Karen tinha dito para todo mundo que ela nunca tinha estado naquela área em toda a sua vida. Pois é. Mas ela continuou negando, claro, e logo em seguida teve um ataque de raiva,
do nada, onde disse que, obviamente, Jimmy tinha ido até lá e riscado os nomes, e que se ele fez isso, é porque ele tinha que ser o assassino. E depois de um tempo, ela conseguiu convencer todo mundo de que esse era o caso, e pior que isso, eles decidiram que Jimmy tinha que pagar pelo crime. No dia seguinte, Karen ligou pra Jimmy e começou a pedir desculpas pela forma como as coisas tinham terminado entre eles, porque a esse ponto eles já não estavam mais juntos. E parece que a forma com que ela terminou o relacionamento foi gritando histericamente com ele, dizendo que ele tinha matado Missy. Então, ela já achava isso uma semana antes. E durante a ligação, ela chegou a dizer pra ele que ele não precisava mais se preocupar, porque ela não achava mais que ele era o culpado, assim como nenhum de seus amigos. E com isso, ela o convidou para ir para uma festa mais tarde naquela mesma noite. Mas, na realidade, ela ainda achava sim que ele era o assassino, e tudo isso não se passava de uma armadilha completamente maluca para que ele fosse espancado até a morte. E a esse ponto, ela ainda estava grávida do filho dele. Como o pobre do Jimmy não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, ele super aceitou o convite, e então, às 8 horas da noite, Karen lhe deu carona e eles foram para a casa de Christy. Mas, ao chegarem lá, ele estava tão focado na conversa com Karen que ele não percebeu quando o Victor entrou em casa, correndo, e quando ele voltou, ele estava acompanhado de vários caras altos e fortes, que instantaneamente começaram o ataque. E 15 minutos depois, Jimmy Mitchell estava à beira da morte e tinha sido largado ali. Felizmente, de alguma forma, ele conseguiu recobrar a consciência e usou toda a força que tinha, que não era muita, para que ele fosse até um orelhão ligar para casa e pedir que alguém o buscasse para levá-lo para o hospital. E esse ataque tinha sido tão violento que ele tinha quebrado várias costelas, estava repleto de ferimentos e tinha tido uma concussão na cabeça. Só para vocês terem noção, o próprio médico disse que ele só sobreviveu por conta de um milagre. Obviamente, o hospital tentou convencê-lo a prestar alguma queixa e fazer um BO, mas ele estava com tanto medo que ele se recusou a fazer isso, porque ele achava que se ele denunciasse aquela galera toda, eles só iriam ficar com mais raiva e iriam voltar a atacá-lo. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, Jimmy ficou meio que encucado com as últimas palavras que ele ouviu antes de perder a consciência. Quando ele estava ali quase inconsciente, só recebendo soco e chute, sei lá mais o quê, tinha uma pessoa super feliz, assim, dizendo que, meu Deus, ele estava morto e que eles tinham conseguido. Só que, novamente, de uma forma super feliz. E ele tinha certeza de que essa pessoa era a Karen Severson. E, amigos, isso foi apenas mais um soco no seu estômago. Não demorou muito tempo até que as pessoas descobrissem que Jimmy ainda estava vivo. E então, de alguma forma, que sinceramente eu não sei como, Karen conseguiu convencê-los a tentar matá-lo pela segunda vez. Dessa vez, ela fez toda a reunião na casa de Missy, lembrando que tudo isso estava acontecendo lá. E assim que todo mundo chegou, ela já foi direto ao ponto, dizendo que eles tinham que se vingar da morte de Missy e que o seu assassino não poderia sair impune de jeito nenhum. E ela foi além na criação do plano. Karen realmente era uma pessoa assim bem intensa. E dessa vez o plano seria o seguinte: para que não tivesse como dar errado, que no caso o errado seria Jimmy sobreviver, eles teriam que dar um tiro nele. E as pessoas que fariam isso seriam Victor e um outro garoto chamado Brian. E o que acontece? Após a morte de Missy, Vic sofreu muito porque eles tinham uma relação muito boa, eles eram melhores amigos e ele tinha, né, aquela coisa de achar que eles iriam casar lá no futuro e que só não estavam juntos porque não era o momento certo. E por conta disso, ele praticamente se viu no fundo do poço, onde ele não sabia mais o que fazer. Ele estava realmente com uma depressão pesada, onde ele tinha necessidade de descontar a sua raiva em alguém. E infelizmente, Jimmy estava ali, então ele meio que se tornou a vítima perfeita. Então, após fazer o plano, Karen foi até a área da piscina, onde ela pegou um balde de plástico azul esverdeado, que na verdade era ácido de piscina. E mais, ela queria que após o assassinato, eles cortassem o seu mindinho e então entregassem a ela como uma prova de que ele estava morto. Minha filha, calma.
15 minutos depois, lá estavam eles, Vic e Brian, na frente do apartamento de Jimmy, esperando por ele. E se o plano desse certo, ele deveria chegar em casa em cerca ali mais ou menos de 10 minutos, onde eles lhe dariam um tiro, cortariam seu mindinho e iriam embora. Porém, ele não apareceu. E se vocês acham que o grupo desistiu por aí, vocês estão enganados. Na noite seguinte, eles voltaram para o mesmo local e esperaram por Jimmy. Por volta das 8 horas da noite, ele chegou, desligou o carro, abriu a porta, saiu e foi em direção ao apartamento. E nesse exato momento, Vic já estava com a arma assim apontada e preparado para atirar, quando Brian bateu em sua mão e mandou ele esperar. Ele disse que tinha uma coisa muito errada e quando Jimmy entrou no apartamento e já estava assim, bem salvo e longe deles, ele disse que assim que o viu, ele soube na mesma hora que Jimmy não era o assassino. E acontece que o próprio Vic também teve a mesma sensação e caso Brian não impedisse, ele mesmo não conseguiria apertar o gatilho. Quando eles voltaram para casa de Missy e contaram para todo mundo que eles não tinham ido em frente com o plano, todo mundo ficou aliviado, exceto Karen. 2 dias depois, durante uma reunião / comemoração pelo Dia de Ação de Graças, tanto a família de Missy quanto seus amigos demonstraram toda a frustração que eles estavam porque a investigação não ia para lugar nenhum. Na semana anterior, a detetive Catherine Scott tinha ligado para a família para dar-lhe um update, mas após uma longa busca, eles não encontraram nada em relação ao Camaro azul. Eles ainda estavam de olho, mas, querendo ou não, isso não estava levando a lugar nenhum. Ainda no Dia de Ação de Graças, Karen mudou completamente ali de opinião e disse que ela não achava mais que Jimmy era o assassino, após tentar matá-lo 3 vezes. E o mais doido é que desde o momento que ela começou a achar que ele era o assassino, ela começou a odiá-lo tanto que ela decidiu tirar o bebê. Então ela não estava mais grávida, ela tinha feito um aborto. E o mais insano é que ela falava isso pra todo mundo, super feliz, dizendo que aquela tinha sido a sua forma de atacá-lo diretamente. E agora, ela não achava mais que ele era o culpado. Olha que coisa. E não, ela não se arrependeu de ter tirado o filho. Eu não sei se ela queria o bebê em primeiro lugar, então ela meio que talvez tivesse usado isso apenas como uma desculpa. Ou se... não sei. Eu só sei que ela não sentiu nenhum remorso e em momento nenhum se sentiu mal por conta disso. No mesmo dia, ela abraçou Irene e agradeceu tudo que ela tinha feito, de deixá-la morar ali com a família e por amá-la como uma filha. Irene também agradeceu por todo o apoio que ela estava dando e disse que Missy tinha muita sorte por tê-la como amiga. Naquela noite, Karen também disse a todo mundo que eles não podiam desistir de procurar o assassino de Missy e disse que Laura Doyle devia saber mais do que estava contando à polícia. A esse ponto, Laura tinha parado de andar com o grupo e estava lidando com seus próprios problemas com as substâncias ilícitas e todo o seu vício. E Karen não era a única que achava isso. A polícia também achava que Laura não estava contando toda a verdade, então eles a interrogaram algumas vezes e durante uma dessas vezes, ela chegou a dizer que ela e Missy estavam em um estacionamento de uma igreja, sendo que antes ela tinha dito que elas estavam no tal parque. Mas também era só isso, ela só tinha mudado esse pequeno detalhe, todo o resto continuava igual. E infelizmente, pelos próximos 3 anos, o caso de Missy Ávila ficou sem solução. Até que finalmente as coisas mudaram. No verão de 1988, uma mulher chamada Cindy Silvério decidiu ir até a polícia e confessou que sabia exatamente o que tinha acontecido com Missy e quem era o seu assassino. Então, vamos voltar para o dia 1º de outubro de 1985, o dia do crime. Nesse dia, Cindy tinha combinado de ir para o Parque Stonehurst junto com Karen, e ao chegarem lá, elas se depararam com Laura e Missy, só que do nada, sem motivo nenhum, Laura e Karen começaram a brigar, gritando uma com a outra, xingando uma a outra, puxando o cabelo uma da outra, uma situação assim completamente maluca. Mas tudo isso era apenas fingimento porque elas queriam pregar uma peça em Missy. Em seguida, elas foram até o Wake Up, que era aquela parte no Camp Kobe que eu falei pra vocês, que era o local onde os adolescentes costumavam ir. E só nesse local que elas contaram a Missy que a briga não era real. Na verdade, ambas estavam com raiva da própria Missy.
Nisso, as 4 meninas subiram por um caminho até uma área arborizada perto de um riacho que corria pelo canyon, e ao chegarem a uma clareira, Karen e Laura dirigiram Missy até uma pedra que estava na margem do riacho, onde então começaram a xingá-la de vários nomes terríveis, e sem entender nada do que estava acontecendo, Missy começou a chorar. Principalmente porque as meninas estavam dizendo que ela tinha ficado com seus namorados, Jimmy e Victor, que no caso eram seus ex-namorados, sendo que isso não era verdade e elas estavam 100% nem aí em ouvirem a versão de Missy. Então, em um certo momento, Laura começou a agarrar seu cabelo e a puxá-lo enquanto gritava em seu rosto, e foi aí que uma delas pegou uma faca e cortou o cabelo de Missy. Cindy não conseguiu ver quem fez isso, essa parte em específico, mas ambas estavam com muita raiva e isso era muito evidente. No meio desse caos, Laura entrou no riacho e mandou Missy entrar junto com ela. Só que Missy morria de medo de água, então ela disse que ela não ia fazer isso. Só que, infelizmente, ela não teve muita opção, porque logo em seguida, Karen empurrou. E nesse momento, Cindy começou a ficar com muito medo, então ela não queria presenciar aquilo. Ela achava que seria apenas, uma tentativa de assustar Missy de alguma forma. Ela nunca pensou que seria algo muito mais além que isso. Então, ela voltou pro carro e ficou lá esperando pelas meninas. E se vocês conhecem o caso da Shanda Sharer, que eu já falei aqui no canal e eu também já gravei, no caso eu regravei lá pro podcast, esses 2 casos, eles são muito semelhantes em vários aspectos, incluindo essa parte aqui em específico. Só depois de um certo tempo que Karen e Laura voltaram pro carro e disseram que precisavam esconder o corpo. Mas, ao invés disso, elas entraram e foram embora. Obviamente, Cindy perguntou onde que estava a Missy e o que tinha acontecido, só que Laura disse que elas a haviam matado, e ela disse isso, na primeira vez que ela falou isso, ela falou, rindo, ou melhor, gargalhando, como se fosse super engraçado, mas depois seu comportamento mudou completamente e ela parecia estar assustada com o que ela tinha feito. Até hoje, a gente não sabe exatamente quem matou Missy empurrando a sua cabeça para debaixo d'água, mas como a gente já sabe, que eu falei pra vocês lá no começo, o tronco que foi colocado em cima dela para que ela não conseguisse escapar era muito pesado, então precisava ali de pelo menos 2 pessoas. Ou seja, ambas eram culpadas pelo assassinato. E isso não existe um pingo de dúvida. E caso você, assim como eu, esteja se perguntando por que demorou 3 anos pra Cindy falar alguma coisa e ir até a polícia contar tudo isso, é porque ela ficou com muito medo. Ambas tinham acabado de admitir que haviam matado a pessoa que elas consideravam a sua melhor amiga. Então, o que impediria que elas fizessem a mesma coisa com ela? E ela ficou tão assustada que ela chegou a desenvolver estresse pós-traumático e vivia tendo pesadelos, mal conseguia dormir e chegou a um ponto onde ela nem conseguia tomar banho sozinha. E o motivo que a empurrou ao seu limite para que ela confessasse foi porque o seu irmão mais novo, que era seu melhor amigo, ele acabou tirando a própria vida. E só aí que ela imaginou, ou melhor, que ela percebeu que a família de Missy estava sentindo aquela dor que ela também estava sentindo. E eles estavam sentindo isso há 3 anos. E finalmente, no dia 27 de julho de 1988, a detetive Catherine Scott e o detetive Dan Jenkins fizeram o que eles tanto estavam esperando. Interrogaram Karen e Laura. Primeiro, eles ligaram para Karen e disseram, que precisavam lhe fazer algumas perguntas, e ela super concordou, porque durante todo esse tempo, ela ficou dando informações falsas para a polícia, para despistá-los e levá-los para outros suspeitos que não fosse ela. E ela deveria chegar na delegacia às 11 horas da manhã. E quando eles ligaram para Laura, eles lhe falaram o mesmo horário. Karen chegou com seu novo namorado e a sua filha, e a detetive Catherine pediu que eles se sentassem e ficassem ali esperando na sala de espera. E ela fez isso porque ela queria que Karen e Laura se vissem antes de serem levadas para interrogatório. Será que elas iam perceber que elas tinham sido descobertas? Ou será que não? Imaginem o choque. Elas ficaram sem entender nada, porque elas achavam que era só mais um interrogatório de rotina, porque elas já tinham passado por aquilo várias vezes ao longo desses 3 anos. Só que elas não faziam a menor ideia que dessa vez seria diferente.
E só depois disso que elas foram separadas, mas os interrogatórios não começaram imediatamente. Os detetives queriam que elas esperassem ali mais um pouquinho pra dar aquela força assim na ansiedade. E elas ficaram lá esperando por 1 ou 2 horas. A primeira delas a ser interrogada foi Karen, e imediatamente ela foi informada que eles já sabiam quem era o assassino. Mas, obviamente, ela disse que ela não sabia de nada. Realmente, se existe uma pessoa mais sonsa do que Karen Severson, eu não sei. Não sei se existe, realmente. Fica complicado. E, sinceramente, sabe como eu sempre falo que eu queria tanto um caso que tivesse investigação boa? Esse caso é um desses casos, porque esses detetives são simplesmente perfeitos. Eles jogaram verde pra colher maduro. Eles falaram que já tinham conversado com Laura e que ela tinha confessado tudo e dito que quem tinha planejado tudo isso, todo o plano de matar Missy, tinha sido Karen. E só depois disso que ela cedeu, só que ela disse que era o completo oposto, que ela não tinha mandado nada, quem tinha mandado era Laura Doyle, e que ela que tinha levado Missy para o local, ela que tinha cortado o cabelo, ela que tinha afogado e ela que tinha colocado o tronco em cima de Missy. Ou seja, né, Karen não fez nada, ela só tava ali de espectadora. Após o seu interrogatório, ela foi presa por homicídio em 1º grau. E de acordo com os detetives, ela estava agindo de uma forma como se ela tivesse certeza, 100% de certeza, que dali ela iria voltar para casa como se nada tivesse acontecido. E então, foi a vez de Laura. Imediatamente, eles contaram tudo o que tinha acontecido e que Karen colocou toda a culpa em cima dela. Mas Laura ficou ali, quietinha, totalmente em silêncio. Só que assim, né, gente, os detetives já estavam por aqui com essa situação e Catherine levantou e apenas disse que se ela não quisesse contar a história, tudo bem, problema dela, eles iriam apenas acreditar na versão de Karen. Provavelmente, isso foi apenas uma tática para que ela abrisse a boca e sim, funcionou. Laura disse que, na verdade, Karen a tinha obrigado a fazer tudo e que ela tinha lhe dito que precisava ensinar uma lição a Missy, só que as coisas saíram no controle. Em sua versão, Karen que tinha cortado o cabelo e afogado Missy, e que depois disso a forçou a ajudá-la a carregar o tronco e colocá-lo em cima dela. E por fim, ela também foi acusada de homicídio em 1º grau. Depois disso, a detetive Catherine teve outra tarefa difícil: contar tudo isso para a mãe de Missy, Irene. E não se esqueçam que Karen ainda estava morando na casa dela. O que é surreal, eu sei, é realmente assim um tamanho de cara de pau que é praticamente inacreditável. E vocês conseguem imaginar o choque? Irene confiava em Karen, abriu a porta da sua casa para ela e até a chamava de filha. E agora estava descobrindo que ela era culpada. Foi bem difícil ela acreditar nisso, que ela chegou a insistir para os detetives que eles haviam prendido a pessoa errada. E, eventualmente, ela e a sua família acabaram aceitando que tinham sido traídos e manipulados por 3 anos da pior forma possível. Em março de 1990, ambas foram condenadas por homicídio de 2º grau e receberam a sentença de 15 anos de prisão. Mas, mesmo após o julgamento, existiam algumas perguntas sem resposta. Ninguém sabe realmente o que aconteceu naquela noite. Não sabemos se as duas criaram um plano juntas ou se foi apenas uma delas que acabou convencendo, manipulando e forçando a outra. Mas, independente disso, ambas são culpadas da mesma forma. Apesar disso, a grande maioria das pessoas, incluindo a família Ávila, acreditam que quem orquestrou todo o crime foi Karen Severson. E nem no julgamento ela demonstrou o menor pingo de remorso e arrependimento por ter matado a pessoa que ela tanto dizia ser a sua melhor amiga. E até mesmo irmã. Já Laura, por outro lado, ela claramente mergulhou nos vícios após o crime e se afastou de todo mundo, enquanto Karen estava dando assim uma de boa samaritana que queria encontrar o culpado a todo custo. As pessoas a viam como uma pessoa claramente perturbada que acabou deixando as emoções a controlarem, e isso levando em conta que ela tinha muitos ciúmes e ela era uma pessoa muito insegura e meio que estava cansada de sempre ser a segunda opção. Então, manipular Laura não era a coisa mais difícil do mundo. E não, eu não estou tentando justificar, pelo amor de Deus. Eu só estou falando aí os fatos. E, na verdade, eu achei que a sentença delas foi extremamente pequena.
Mas, pelo menos, elas ficaram mais tempo do que isso. Karen passou 23 anos na prisão e foi libertada em 2011. E, chocantemente, Laura ficou um ano a mais, saindo em dezembro de 2012. Enquanto Laura Doyle ficou mais no anonimato, longe da mídia, e a sua vida permanece aí em total sigilo, não podemos dizer o mesmo sobre Karen Severson. Claro que não. Hoje em dia, ela é autora e faz palestras em várias escolas dos Estados Unidos sobre bullying, prevenção do bullying. Pois é. Ela até tentou escrever um livro sobre o caso, dando a sua versão e também sobre a sua vida dentro e fora da prisão. Na verdade, tentou não, ela chegou a escrever o livro e a nota do Amazon dele é apenas de 2 estrelas. Em 2015, a família Ávila a processou, acredito eu que por conta desse livro, e em 2017 ela foi para o programa do Dr. Phil. E caso você não conheça o Dr. Phil, não precisa conhecer não. Ele é uma pessoa assim bem polêmica, no sentido ruim, ele só fala besteira, basicamente. Digamos aí que ele tem um caráter um pouco duvidoso. Se eu não me engano, ele aparece no vídeo, no caso da semana que vem, que assim, é enorme, é gigantesco, eu que lute, mas eu acho que ele aparece fazendo besteira e é isso, entendeu? Não precisa conhecer muito bem ele não, acho que só com essas informações já dá pra ter uma noção. E após a prisão de Karen, a verdadeira natureza de sua amizade com Missy veio à tona. Muitas pessoas afirmaram que Karen estava definitivamente com ciúmes de Missy, porque ela era considerada mais bonita e tinha mais amigos e era mais popular. Também disseram que Karen sempre estava tentando provar quem era, enquanto Missy podia simplesmente ser ela mesma, sem nenhum tipo de esforço. E a família Ávila chegou a dizer que era muito óbvio que ela estava tentando roubar a vida de Missy. Não é à toa que após uma semana do crime, lá estava ela na casa da família, tentando se infiltrar ali, morando com eles, né, se convidando praticamente para morar com eles, sendo que ela havia matado Missy. E algo para mim insano é que ela literalmente tentou fazer todo um plano para matar Jimmy Mitchell 3 vezes. E lembram que ela tirou seu filho porque ela odiava Jimmy por ser o assassino de Missy? Então, fica aí mais essa informação pra vocês. E como eu falei mais cedo, esse caso me lembra muito o caso da Shanda Sharer, que tem vídeo aqui no canal, mas se você quiser um áudio um pouco melhor, uma coisa um pouco mais completa, apesar de que o caso da Shanda, ele tem 2 partes, então ele tá longo, mas eu regravei pro podcast, então tem 1h30 de duração, quem quiser aí, eu vou deixar o link aqui na descrição. E apesar de serem histórias diferentes, eu vejo pelo menos muitas semelhanças entre esses 2 casos. E se você conhece o caso, comenta aqui embaixo se você também vê essa semelhança. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso, até semana que vem!